Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, muita saúde, muita paz. Estamos numa época muito importante para todos nós, que é a época que a gente lembra do nascimento do nosso governador do orbe. Nesse momento, a psicosfera do nosso planeta está nesse pensamento de confraternização, de Natal. Ao mesmo tempo, começa agora um processo de reflexão. Todos estamos, de uma certa forma, refletindo o ano. Nessa época a gente começa a fazer uma retrospectiva de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente passou. E 2021 foi um ano difícil, sim, foi um ano difícil para muita gente. Mas permanecemos firmes, permanecemos de pé, todos nós tentando e se reinventando na fé. E o que é essa fé? Essa fé é aquilo que fez com que a gente acreditasse que tudo daria certo, que a gente ajoelhasse, pedisse na nossa súplica, na nossa prece. Quantas vezes a gente se conectou também com a espiritualidade durante esse ano em busca de um conforto. Não importa o que você viveu, não importa o que você passou, você é um vitorioso, uma pessoa vitoriosa. Porque se você está assistindo esse vídeo, se você está aqui com a gente, é porque realmente você está buscando ficar de pé. E isso é muito gratificante aos olhos da espiritualidade, porque a espiritualidade também trabalhou muito esse ano, muito esse ano. Não só no acolhimento de todas as pessoas que passaram dificuldade aqui no nosso planeta, mas também no plano espiritual, acolhendo aqueles que chegaram. Então a gente percebe o quanto foi um ano de muito trabalho, aqui e lá. Dentro dessas imigrações e emigrações, né, nós vivemos então um período assim que eu confesso que foi um período de muita resiliência. Nós tivemos uma proposta, né, colocada à nossa disposição para a gente enfrentar várias coisas durante esse ano. E você enfrentou e você conseguiu. Né? Então, é um motivo, sim, de celebrar a vida, celebrar as experiências, as buscas que todos nós estamos fazendo dia após dia, de acordo com a nossa espiritualidade, de acordo com a nossa fé e a nossa crença. Eu sou Marcos Cuba, sou de Pindamonhangaba, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Estou aqui com você em mais um domingo, iniciando o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje continuamos com o capítulo 4, item 1, 2, 3, né? Abrindo o capítulo 4, que nós vamos daqui a pouco colocar na tela, para comentar um pouco sobre você. Mas antes, fica aí os nossos votos de muita felicidade para esse Natal, de muita paz e de muita coragem, sempre. E não vamos esquecer, a fé remove montanhas. E às vezes, né, a gente questiona aonde que eu vou achar a fé? Aonde que está a minha fé? A fé, ela se manifesta em várias coisas da nossa vida e muitas vezes a gente não percebe. A fé está num trabalho que você desenvolve, a fé está no ato do perdão. Esse ano, de repente, que tal exercer perdão? Que tal exercer a fé? Que tal você conseguir exercer também no seu trabalho a compreensão em relação ao outro, em relação ao próximo? Então, tem várias coisas, vários pontos, né? Que quando a gente pensa, que pode estar contribuindo para a fé. Porque a fé, como eu escutei hoje num comentário, numa casa que eu participo, né, de uma amiga minha, a Fátima, ela falou uma coisa muito interessante. A fé, ela vem de dentro para fora. Então, ela tem que pulsar aqui dentro, você tem que trabalhar isso. E como que você trabalha com as suas experiências? Com a sua força, com a sua coragem. Mas não podemos esquecer que a gente conquista a fé conforme a gente se movimenta. Então, precisamos se movimentar para conquistar a nossa fé, para ter a nossa fé cada vez mais forte. Vamos lá? Então, vamos compartilhar a tela nesse momento, com muito carinho para você, para que a gente consiga, né, juntos, fazer uma reflexão sobre uma parte do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos aumentar um pouquinho aqui a tela
para ficar bem legal para todo mundo conseguir ler e acompanhar comigo. Beleza, meus amores. Nós estamos, então, começando agora o capítulo 4, né? E esse capítulo 4, ele vai falar: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é uma frase muito forte do nosso governador do orbe, a Nicodemos. Não vou entrar muito nesse texto, porque é o texto que vem na sequência. Mas nesse capítulo 4, nós vamos ver a ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Temos umas instruções dos espíritos, depois os limites da encarnação e a necessidade da encarnação. É interessante que nessa parte nós já começamos a refletir que o que vai ser tratado? Vai ser tratado de ressurreição, no comecinho, a confusão que se faz da ressurreição com a reencarnação. Lembrando que a ressurreição, dito principalmente pelos judeus, é o retorno ao corpo. Então, você vai retornar para o mesmo corpo, para a mesma matéria. Fato que a ciência prova que isso é impossível depois do corpo morto, né, ele reavivar novamente, né? O que nós tivemos um caso parecido da catalepsia, né, de Lázaro, ali você tem um estado que o corpo fica praticamente adormecido, os órgãos, eles reduzem o funcionamento, mas ainda tem a vitalidade. Então, não se trata de um processo de ressurreição, embora tenha muita confusão em relação a isso, né? Mas não é sobre isso que nós vamos falar, porque isso vai ser tratado pelo Paulo, provavelmente na próxima lição, nosso querido Paulo, que vai dar continuidade ao estudo. Estou abrindo, então, o capítulo 4, né, do nosso Evangelho. Jesus tendo vindo, né, às cercanias de Cesareia, de Felipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem homens com relação ao Filho do Homem? É interessante isso, porque quando a gente vê essa lição, quando a gente, inclusive, estuda isso lá no Testamento, no Novo Testamento, a gente percebe que dá a entender que Cristo estava querendo, assim, saber mais ou menos o que o pessoal, ou que as pessoas, né, achavam dele, mas não. Olha a profundidade da pergunta, porque ela vai muito mais além do que a gente imagina. Essa pergunta, Cristo está interrogando os seus discípulos no sentido de perceber se eles entenderam a missão. E quem está nessa missão e o que é a missão também. E daí, ele continua: quem dizem que eu sou? Né? O que as pessoas têm falado? E eles responderam: dizem uns que és João Batista, ou João Batista, outros que Elias, profeta Elias, outros profeta Jeremias, ou alguns dos profetas, daqueles grandes nomes que nós temos, né, no Antigo Testamento: Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Jeremias, enfim, vários. E daí perguntou-lhe Jesus: e vós, que dizeis que eu sou? E para você, né? Eu penso Cristo nesse momento, ele olhando e falando assim: e para você, quem eu sou? Né? Simão Pedro, né, tomando a palavra, respondeu: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E daí Jesus: bem-aventurado Simão, filho de Jonas, porque não foram, né, não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Porque houve uma percepção de Pedro do que da missão e de quem era o governador do orbe. Então já há essa missão. Gente, percebam que estão falando de vidas, né? Quando fala de Jeremias, alguém que já morreu. Então já começa a perceber nesse momento que o texto, que esse capítulo, ele vai tratar esse processo de reencarnação de uma forma espetacular, né? Jeremias, Elias, né? São espíritos que estiveram na Terra, esses profetas que tiveram sim a sua participação e foram embora, né? E depois retornaram. E daí Cristo, né, nessa parte de Mateus 16, né, no capítulo 16, versículo 13 a 27, também temos esse trecho em Marcos, no capítulo 8, 27 a 30. E depois, nesse meio tempo, Herodes, né, o tetrarca, né,
ouvira falar de tudo. Então, sobre Jesus era muito comentado. E ele tinha o seu centro de informação, as suas informações, sabia de tudo que acontecia sobre a sua jurisdição. Então, nesse momento, né, ouvia falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava-se em suspenso, né? Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentro dos mortos, outros que aparecera Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitará. Herodes pirava com isso. Por quê? Porque primeiro que ele tinha que garantir a sua segurança e o seu poder. E quando se fala em profeta, em Messias, isso significa que o povo vai ter um outro grupo ou um outro, né, líder a seguir. A preocupação de Herodes, será que esse vai ser um novo líder a ser seguido? Então vinha essa insegurança. E outra coisa, a questão da fé também, naquele tempo, era algo muito mais engessado no sentido de que a fé ela não poderia ser completamente liberal, ela tinha que ser uma fé controlada. Então, quando a gente vê aquele povo se manifestando ao redor, né, de João Batista, para ouvir João Batista, a gente percebe que ali começa, então, uma preocupação. Alguma coisa vai acontecer de diferente. Alguma coisa, a gente percebe muito bem isso na própria Boa Nova, né? E também em outras literaturas que falam desse preparo que aconteceu não só no campo espiritual, mas no campo material para a chegada do Cristo, para a própria chegada de Maria como Espírito. Então a gente percebe que isso também movimentava o mundo material. Pessoas falando, as pessoas que tocavam Jesus. Então isso dava uma visão diferente. Quem é essa pessoa? Jesus passava, indo para Jericó, ele encontra o famoso cego de Jericó. E o cego de Jericó simplesmente grita Messias, né? Grita lá, Filho de Deus, enfim. As pessoas mandam ele ficar quieto. Mas Jesus, tocado pela vibração e pela sua voz e pela vontade do cego de Jericó, o que acontece? Ele retorna. Sem contar que o povo falou, não incomoda, não para de incomodar ele. Mas quando eles vê Jesus, ele joga as vestes, né? Ele joga a capa, ele solta a capa, né? Daí tem várias coisas que a gente poderia falar em função disso. E daí, nesse momento, ele olha para Cristo, né? E Cristo pergunta para ele, o que quer que eu faças? Daí, eu quero ver. Ele pediu aquilo de coração, aquilo que ele mais precisava, e ele viu. A mulher que tinha aquela hemorragia constante, que já tinha gastado quase toda a sua fortuna, ido em várias pessoas para ajudar, e Cristo vai lá. Você tem fé? Está curada. E ajuda a mulher. Temos vários episódios de várias manifestações de Cristo. E essas manifestações do nosso governador, ela mostra o quê? Que ele era uma evidência. Naquele momento, ele era uma evidência. E essa evidência do nosso governador causava, sim, comentários. E alguém teria que parar ele. E a gente percebe que Jesus, ele falava a língua do povo. Ele estava o tempo inteiro em conexão com o povo, de diversas formas, de diversas maneiras. E o interessante é que Jesus, ele atingia o povo dentro da linguagem mais próxima. Ele falava em parábolas. E as parábolas, elas eram divididas para o homem do campo, para a mulher, para o homem da lei, para também aquele comerciante, para todos os públicos. Nesse sentido, né, nós temos então, após a transfiguração, seus discípulos então o interrogam dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio
e eles não o conheceram e o trataram como lhe convém. Ou, principalmente, né, trataram ele assim e nem perceberam. O que é interessante pensar nisso? Aqui Cristo, esse espírito que nós estamos falando, de alta envergadura, ele traz uma colocação muito importante. Ele fala de processo encarnatório. Agora ele está falando de reencarnação. Porque se alguém que teve um corpo, que não está mais nesse mundo, e ele volta novamente, então ele volta em espírito, ele não volta em corpo. E assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreendem que fora de João Batista que ele falara. E estava falando de João Batista, que João Batista era a reencarnação de Elias. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, nós temos aquela pergunta famosa que todos nós já estudamos, que é: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, o objetivo da encarnação das nossas vidas, o objetivo, né, dessa encarnação, o que é? É nada mais, nada menos a gente evoluir. Porque qual que é o princípio? O princípio de origem é Deus. Esse é o princípio de origem. Só que nós precisamos fazer um caminho para chegar mais próximo dele. E nós vamos chegar mais próximo de Deus à medida que nós expandimos a nossa consciência, vivemos a nossa experiência, aumentamos a nossa moral e nessa busca de ser cada vez mais o homem de bem. Cada vez que a gente busca ser o homem de bem, nós estamos trabalhando esse processo da chegada ao nosso Criador, de frente com o nosso Criador. E ser co-criadores, né? Depois ele continua dizendo, falando um pouco dessa questão que nós acabamos de ler, 132, percebam que a lei de Deus lhes impõe a encarnação. Então, a lei de Deus, ela te condiciona a isso. Não é uma coisa, não, eu não vou ficar quietinho aqui. Não, um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai querer fazer essas jornadas, uma atrás da outra, uma após a outra, melhor dizendo. Por quê? Porque você percebe que esse é o caminho que você tem. Porque quando a gente está no plano espiritual, a gente tem saudade de Deus. E qual que é essa saudade de Deus? O entendimento que a gente gostaria de ter, a compreensão, a consciência. A gente quer voltar para esse princípio de onde partimos. Então você sente isso. O Leon Denis fala no livro do Enigma, o Grande Enigma, ele fala sobre isso. Que esse é o princípio, que não existe fim. Quando ele fala do processo reencarnatório, da lei circular, ele fala sobre isso. Essa lei é o princípio. Nós estamos dentro desse círculo. E nós navegamos sobre esse círculo e evoluímos dentro desse círculo. Isso é muito interessante. E quando Cristo ele fala que ele vai passar por isso, é pelo quê? Pela falta de compreensão. Porque falta compreensão de entender que existe esse caminho reencarnatório. E assim como não compreenderam o propósito de Cristo também. Tá? Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Então, para algumas pessoas, para alguns espíritos, essa jornada de encarnação e encarnação, ela vai se tornar provas e expiações. Mas para outros que vão ganhando adiantamento, que vão conseguindo, né, o buliramento, se melhorar, enriquecer o seu conteúdo, para ele, nesse sentido, trata-se de uma missão. Daí vem uma reflexão para o próximo ano. Tá? Nós estamos encerrando um ciclo agora, de 2021, estamos em um próximo ciclo que vai ser o ano de 2022. Falamos há pouco que foi um ano muito difícil para muita gente. Foi mesmo, um ano de muita dificuldade. Mas superamos. Agora vem uma seguinte pergunta. O que nós vamos fazer de diferente para o ano que vem? Essa é a pergunta que não quer calar. Por quê? Porque sabendo que é o meu dia a dia que condiciona esse meu estado de aproximação de Deus, essa minha melhoria, esse processo reencarnatório, que vai ser discutido dentro desse capítulo 4,
O que eu estou fazendo para melhorar isso? Vamos lá. Eu já anotei no meu caderninho algumas coisas que eu preciso melhorar, então eu vou trabalhar em cima disso. Será que esse ano eu fui muito vaidoso? Faltou humildade? Será que briguei muito no meu ambiente de trabalho? Senti muita inveja? Porque no fundo do fundo, todos nós sabemos os pontos de melhoria. Talvez a gente não tenha o conhecimento desses pontos de melhoria com tanta precisão, porque você não passa, às vezes, por um processo literalmente de autoconhecimento. Mas as coisas que a gente faz de errado no dia a dia e que geram um certo transtorno para cada um de nós sabemos quais são. E ali a gente pode investir dentro de um plano estratégico reencarnatório agora. Não podemos esperar a espiritualidade se reunir para discutir nossa próxima vida para traçar um plano reencarnatório. Que tal a gente começar a pensar já nessa reencarnação para facilitar esse trabalho da reengenharia, né? Dessa grande reengenharia que acontece articulando todos ao nosso redor para a próxima vida. E daí, o mais bonito de tudo isso, né? Que para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Daí vem a parte, né, que chama a atenção. Para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra de criação. Olha que lindo isso. Do que nós estamos falando, então? Nós estamos falando que as dificuldades é um processo de aprendizado, porque gera reflexão por espírito. Na nossa HD mental, do nosso espírito, nosso corpo mental, ele carrega todas as experiências. E essas experiências, elas são vestidas por resultados de compreensão daquilo que você compreendeu e entendeu. Então, tudo que nós estamos passando e tudo que nós passamos durante este ano em especial, falando um pouco também, serve também de aprendizado, que vai para a nossa HD espiritual, para o nosso pendrive. E nós levamos esse pendrive para todas as vidas, com todas as fotos, experiências, com todos os sofrimentos, alegrias, pessoas que passaram pelos nossos caminhos em diversas vidas. Tá? O que isso tem de grande? Isso é aprendizado. Isso é consciência adquirida. Isso é conhecimento revelado. E o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos acessando isso? Então, para uns, vai ter essa dificuldade, sim. Por quê? Porque essas dificuldades permitem um processo de reflexão. Isso é muito maravilhoso. Maravilhoso. Saber lidar com a dor. Porque a dor, ela é algo que ela vem e pode te abraçar, mas ela não pode ficar muito tempo ao seu lado. Porque a dor, ela tem que servir para quê? Você vai, abraça a dor, beleza, dor, eu entendi o que você quis dizer, muito obrigado pela sua presença, agora você vai embora, porque eu preciso seguir. Então, é lógico que a gente tem que respeitar a dor, porque a dor, como diz Emmanuel, é um processo de aprendizado para o espírito. É nela que nós nos reencontramos, nos reinventamos e adquirimos a visão do que fazer nos próximos caminhos, né? Mas não é algo que você tem que ficar encostado nela, porque primeiro que não vai fazer bem para o seu espírito. Não vai fazer bem para a sua saúde também. Porque a tristeza, como está lá no Antigo Testamento, né, em Eclesiastes, se não me falha a memória, ela matou a muitos. Então a gente tem que tomar cuidado que a tristeza, ela não pode dominar o nosso coração. Tá? É difícil? É difícil. Não é fácil? Não é. Mas é uma luta constante. Quando pintar a tristeza, busque um pensamento bom. Quando pintar a tristeza, se estiver sozinho, busque estar do lado de alguém. Quando pintar a tristeza, busque talvez assistir um filme de motivação. Busca assistir uma palestra, não se isole na dor. Porque ela não constrói, a dor não vai construir esse processo de reencarnação e encarnação que nós estamos falando, de uma certa forma. Baseado nisso, outro ponto que eu quero dizer, que o texto chama a atenção, é que a encarnação tem um outro objetivo, dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Isso significa que nós estamos sendo profissionalizados espiritualmente, preparados, que todos nós estamos fazendo essa faculdade
para ter uma carreira espiritual. E essa carreira espiritual é o quê? É uma carreira que garante para cada um de nós trabalho. Todos nós iremos ser co-criadores, somos co-criadores. Mas todos nós vamos trabalhar no processo de cocriação com Deus. Quanto mais evoluído, né, cada um de nós, assim, no nosso dia a dia, se tornar, ou na nossa experiência eterna, na nossa vivência espiritual, mais a gente vai ganhar força para que a gente consiga, né? Para que a gente consiga o quê? Que a gente consiga ser um bom trabalhador. Então, perceba que o processo é um melhoramento? É. Mas por que melhorar? Para você ser um espírito potente, para você ser um espírito puro, para você ser um espírito de luz e para você conseguir melhorar não só a sua jornada, mas preparar as jornadas de outros que vão vir por aí. Não é? É fantástico pensar assim. Porque você percebe que você faz parte de um projeto. É parte de um projeto. A encarnação, ela é parte de um projeto. E você reencarnar é mais ainda a continuidade desse projeto. Então, e para realizá-la, né, é que cada mundo toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para executar aí, sobre esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Olha que legal. O que nós estamos falando? Que tem um mundo próprio para cada um de nós. Hoje nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas conforme o nosso adiantamento, nós vamos melhorando o nosso espírito e o mundo que estamos vivendo. Olha só a missão. Então, hoje, eu não estou somente melhorando o meu espírito. Eu estou melhorando o mundo. Quanto mais eu evoluo, mais eu vou evoluir o ambiente em que eu estou inserido. Por quê? Você não vai brigar mais da forma que você brigava no seu ambiente de trabalho. Você não vai ser mais arrogante, não vai gerar confusão. E você vai estar transmitindo o quê? Exemplo. Exemplo. E quando você... Porque nós falamos pelo exemplo. As pessoas te olham, nossa, olha só o jeito que ele está fazendo, a forma com que ele está se comportando. Né? Então, depois tem a ação dos seres, né, corpóreos, é necessária à marcha do universo. Deus, em sua sabedoria, quis que nunca, né? Deus, em sua sabedoria, quis que, numa mesma ação, encontrassem um meio de progredir e de aproximar dele. Meu Deus, que coisa linda! Então, ele coloca todos nós em movimento para se aproximar dele, e nós vamos evoluindo. Depois de um tempo, você vai estar ajudando o quê? Na criação de planetas, na organização da natureza, entenda a natureza, de um determinado mundo. Porque você já adquiriu ciência, sabedoria, conhecimento, você está na essência, no pensamento de Deus. É lógico que vamos ter muitas coisas pela frente, mas se a gente conseguir pensar assim já é um excelente começo, porque você sabe onde você quer chegar. E o mais bonito de tudo isso, quando a gente começa nesse estudo do Evangelho, a gente percebe que é uma grande solidariedade. A solidariedade da pedagogia do amor, da pedagogia de Deus, que é essa pedagogia do amor. Por quê? Por que ela é a pedagogia do amor? Porque ela não é assim. Imagine uma escola que você tem ali a possibilidade de estudar um ano, outro ano, você passa de ano, vai para o outro, você passa de ano, vai para o outro ano. Imagina quando você chega no 9º ano do ensino médio, você repete. Foi lá, você repetiu em física, química, e foi mal. Eu falo física e química porque são umas disciplinas de exatas, e é considerado uma das mais difíceis, né? Daí você vai nessa parte, a matemática, você vai muito ruim em matemática, e você repete. Daí a diretora da escola, você não vai mais estudar. Ué, mas eu repeti, mas eu quero fazer DP. Não, você não vai fazer DP. Não, eu quero fazer o ano tudo de novo, eu faço tudo de novo, não precisa ser só DP. Eu começo do zero. Não, você não pode mais, parou. A partir de agora você não segue mais. Você vai estacionar aqui, no 9º ano. Não, mas eu quero fazer faculdade. Meu sonho do meu pai é faculdade, eu tenho que fazer faculdade. Não, você não vai fazer. Seria péssimo, né?
pior seria você como espírito. Você parar, estacionar e não poder continuar. Você repetiu isso, você foi ruim nisso, beleza, agora não tem mais chance. Você vai ficar por aí. Mas nós temos uma pedagogia na espiritualidade que é vinda de Deus, que é essa pedagogia do amor que possibilita cada um de nós tentar, cair, tentar, levantar e seguir. Isso é magnífico. É magnífico. E isso mostra o quê? Uma solidariedade universal. Porque nós não estamos sozinhos nesse contexto, de forma alguma. Porque eu te ajudo, eu posso te ajudar na sua reencarnação, mas você também pode me ajudar. Então, você está ajudando o seu filho? Ah, não estou não. Esse filho meu, Deus me livre. Não é esse filho que eu queria, é o melhor filho do mundo. Porque ele te escolheu no projeto reencarnatório dele. E é esse filho que você tinha que ter para a sua melhoria. E assim são as pessoas que você gostaria de não ter dentro do seu círculo familiar. Perceba a complexidade dessa reengenharia, que ela tem que casar a vinda de todo mundo de modo que todos convivam, que todos tenham experiência. Olha a arquitetura que é desenhada em função de você. E é lógico, você precisa ter mãe, você precisa ter pai, você vai depois ter um relacionamento, você vai ter que trabalhar. E quem são essas pessoas que estão no seu círculo? Quem são essas pessoas que estão se cercando? São as pessoas que têm compromisso com você e você tem compromisso com ela. E se isso é mal resolvido, a gente pode colocar dois nominhos básicos, provas e expiações. Por isso que hoje a grande reflexão é o que eu tenho feito do meu projeto reencarnatório. Nós vamos começar hoje esse estudo, né? E aos domingos nós vamos estar discutindo sobre isso. Outro ponto interessante que nós temos, os espíritos que desde o princípio, olha só, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da reencarnação? Daí a espiritualidade responde, todos são criados simples e ignorantes. Primeiro ponto, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Fomos ampliando a nossa racionalidade, a nossa consciência, exercendo cada vez mais a nossa inteligência e dando entendimento e sentido para a vida. E dando entendimento e sentido para a vida. Daí continua, né? Aqui. Eu estava indo para a pergunta anterior, né? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações, é isso mesmo, tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer só alguns felizes, sem dificuldade e sem trabalho, por conseguinte, sem mérito. Preciso ter mérito. Eu posso pedir para alguém fazer a prova por mim? Já falamos sobre isso. Não. Eu tenho que ter mérito do entendimento, da disciplina, da matéria, do conteúdo para poder fazer a prova. Podia pegar no dia do vestibular, você vai lá fazer o vestibular para mim, o Enem. Não, não posso fazer isso. Porque eu tenho que ter mérito. O mérito é meu, o resultado é meu. Se na vida material é assim, por que na vida espiritual tem que ser diferente? Se na vida material eu não posso pedir para o Davi, para o Sérgio, ir lá e fazer a prova para mim, ô Sérgio, não consegui superar esse negócio, estou sofrendo com isso, você não quer enfrentar isso para mim? Não dá. Experiência é minha, a racionalidade é minha, a consciência é minha, o processo de aprendizado tem que ser meu. Baseado nisso, né, vem essa pergunta. E aí? Você está assumindo as suas responsabilidades de melhoria? Gente, quando a gente começa no emprego, nos primeiros dias, a gente fica meio perdido. Mas depois a gente vai entendendo como que funciona o processo. E nós já estamos estudando, de uma certa forma, que dá para a gente entender que nós estamos mergulhados na eternidade, que existe mortalidade, e que, baseado nisso, a gente tem que se melhorar dia após dia. Nós não estamos mais naquela fase da infância de entendimento da espiritualidade. Não, nós já temos muito conteúdo, muitas informações, ainda mais na época que nós estamos vivendo. Que a comunicação está acelerada, o mundo está cada vez mais acelerado. Nós temos muito conteúdo à nossa disposição que permite a gente ter esse entendimento de co-criadores. Então, eu tenho
Dois papéis interessantes. O meu adiantamento, a minha perfeição e ser criador junto com Deus. É bonito isso. Eu sou missionário por essência. Você é um missionário por essência. Desde que você foi criado, o seu propósito é ser missionário. Ou seja, ter missão. E qual que é a principal missão? Melhorar tudo sempre. Porque esse é o legal. A gente saiu de um princípio, nós vamos ter que voltar para esse princípio, né? Deus, que é justo, não podia fazer só algumas pessoas felizes. Não faz sentido. Não faz sentido. Sem dificuldade, sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então, daí Deus vem e trabalha e cria as possibilidades de cada um melhorar, de cada um crescer, de cada um evoluir, né? Então, esse é o contexto. Eu queria agora ir para um outro ponto do nosso comentário de hoje, que está no livro, né, de Leon Denis, tá? O Grande Enigma. Capítulo 15. Quem puder, leia esse capítulo 15, que é maravilhoso. Leon Denis, um discípulo de Kardec, né? E, ao mesmo tempo, um grande filósofo da espiritualidade. Os textos de Leon Denis são maravilhosos. E Leon Denis faz o seguinte, olha, nós temos a Lei Circular, capítulo 15, a vida, as idades da vida, a morte. Olha só, a vida, as idades da vida, a morte. E daí ele diz assim, olha que maravilhoso. A lei preside a todos os movimentos do mundo, rege as evoluções da natureza, as histórias da humanidade. Cada ser gravita em um círculo, cada vida descreve um círculo. Toda a história humana se divide em ciclos. Estamos dentro desses ciclos, os ciclos reencarnatórios. Os dias, as horas, o ano e os séculos rolam na órbita do espaço e do tempo e renascem porque sem fim. Se há fim, é precisamente o de voltar ao princípio. Olha que magnífico. Os dias, as horas, o ano, está acabando um ano, e os séculos rolam na órbita do espaço e do tempo e renascem porque seu fim. E renasce porque seu fim. E se há um fim, é precisamente o de voltar ao princípio. Os ventos, as nuvens, as águas, as flores e a luz seguem o mesmo destino. Está falando desse ciclo. Tá? Os ventos voltam de novo pelas mesmas órbitas para as cavernas misteriosas de onde procedem. O vapor sobe para as alturas, forma nuvens verdadeiros. O vapor sobe para as alturas, forma nuvens, verdadeiros oceanos suspensos sob nossas frontes. Verdade. As nuvens que planam no espaço, mares imensos e móveis, fundem-se em chuvas e tornam a ser os rios e os regatos que já foram. Maravilhoso. Assim, o Ródono, o Reno, o Danúbio e a Volga já têm rolado acima das nossas cabeças, antes de correr os nossos pés. E esta é a lei da natureza e da humanidade. Todo ser já existiu, renasce e sobe, e envolve assim em um espiral, cujas órbitas vão aumentando cada vez mais. E é por isso que a história vai tornando um caráter universal. É o corso, o ricorso, de que fala o filósofo italiano. Uma vez colocado esses princípios, consagramos essa meditação a estudar as idades da vida humana, a mocidade, a idade madura, a velhice, à luz dessa grande lei, sendo a morte sua coroação, tá? E a apoteose. Desses estudos surgirá o grande princípio, espiritualidade, da reencarnação, o único
que explica o mistério do ser e do seu destino. A reencarnação explica o mistério do ser e do seu destino. É preciso renascer. É esta a lei comum do destino humano, que também envolve em um círculo de que Deus é o centro. Olha que lindo, gente. Deus é o centro dentro desse círculo. Ninguém dizia, daí a gente vai ver isso mais lá na frente agora, quando vocês forem estudar Nicodemos, provavelmente com Paulo, vocês vão perceber. Ninguém dizia, né? Jesus, por exemplo, a Nicodemos, ele disse, ninguém verá o reino de Deus, isso é, não compreenderá a lei de seu destino se não renascer da água e do Espírito. A água representando a materialidade, o centro de onde tudo se origina, né? Nós podemos pensar, no princípio Deus pairava sobre as águas, e da água fez isso, fez aquilo. Então a gente percebe que a água é o nosso ponto de origem, assim como os filósofos antigos gregos também acreditavam que a água era o ponto de origem. Nosso corpo, 70% de água. Então nós passamos pela água e pelo Espírito, água e Espírito, e daí renascemos. Então, precisamos desse círculo, né? Dessas provas, dessas expiações, desse circuito, desse caminho. A reencarnação está claramente expressa nessas palavras, né? Quando Jesus diz, se não renascer da água e do Espírito, então não dá para compreender o seu destino, né? E continuando, né? A reencarnação está claramente expressa nessas palavras, e Jesus repreende a Nicodemos, ser mestre em Israel e desconhecer essas coisas. É interessante que Jesus, nesse diálogo com Nicodemos, ele fala, Nicodemos, você não é uma pessoa com conhecimento, com conteúdo? E você ainda não entendeu essas coisas? E daí Nicodemos, né, fala para ele, mas é possível voltar para o ventre, né, da minha mãe? E daí, Jesus, depois no diálogo, tem uma parte interessante que Jesus fala, Nicodemos, eu falo o que eu testemunho, o que eu testemunhei. Eu falo do que eu vivi. Eu falo das minhas experiências. Por acaso você já me viu falando de alguma coisa que eu não vivi? Já me viu dar testemunho de algo que eu não presenciei? Então, Cristo falava com propriedade a respeito da reencarnação, a respeito desse processo. Então, ele prepara já ali, já começa a preparar ali uma questão de conhecimento mesmo em relação a isso. A nossa reflexão de hoje, ela vai nesse caminho, um caminho da reencarnação e do entendimento dessas experiências que nós temos. Podemos ficar aqui falando muito tempo sobre vários pontos, né? Mas não é o nosso caso, né, de hoje, mas é somente trazer a sensibilidade de entender que nós estamos num grande círculo. Como Leon Denis dá o nome, né? O círculo, né? A lei circular. Tudo é um grande círculo, né? A chuva, né, que enche o mar, depois o vapor se transforma em nuvem, volta, e assim vai. O vento, ele sai de onde partiu, e é interessante a gente perceber, né, que tudo tem um ponto de origem e nós estamos circulando o tempo inteiro em torno desse princípio. Fica aí uma grande reflexão também, já que nós estamos aí na reta final desse ano, uma reflexão sobre o nosso projeto reencarnatório e as nossas mudanças futuras, do que nós podemos mudar, trabalhar para os nossos próximos desafios do nosso próximo ano. E eu queria encerrar esse nosso bate-papo desejando para você muita paz mesmo. E mais do que paz, que você encontre a fé naquilo que você faz. Que quando você for trabalhar, que você consiga perceber que o seu trabalho tem umas pitadas de fé. Que quando você estiver na cozinha fazendo alguma coisa, você perceba que ali tem fé. Porque o que é a fé? A fé é a nossa conexão. O nosso religar, a nossa conexão com Deus. Ainda hoje falávamos sobre isso, sobre essa fé. Quando nós estamos num relacionamento, por exemplo, casal, marido, mulher, ou seu companheiro, sua companheira, você percebe que quando você está doente, ele cuida de você, porque tem cumplicidade, tem fidelidade, tem parceria.
Quantas pessoas cuidaram uma das outras durante esse ano? Porque tem fé, tem um religare, tem a conexão. E isso é o que nós buscamos. E é isso que a espiritualidade espera de cada um de nós. Que a gente tenha essa cumplicidade, que a gente acredite nela o tempo inteiro. Né? Muita prece também para o próximo ano. E eu aproveito e vou encerrar com a questão 660, que é bem conhecida, né? A questão 660. Eu vou encerrar com ela, que eu acho que ela cai bem para o próximo ano. Né? Cai bem para a nossa vida o tempo inteiro, na verdade. Né? A prece torna o homem melhor? Aí você pergunta, o que pode melhorar? O que pode me ajudar a ser melhor no ano que vem? O que pode construir uma vida diferente para mim no ano que vem? Já que nós estamos falando de encarnação, desse ciclo e desse círculo, né? O que pode me ajudar? Daí eles perguntam, né? Na questão 660, Kardec pergunta aos espíritos, a prece torna o homem melhor? Sim. Quem ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. Então, tudo aquilo que te atrapalhou, tudo aquilo que deixou você triste, tenha mais prece no seu dia a dia. Pense mais em Deus, na espiritualidade. E continua dizendo, e Deus envia bons espíritos para assisti-lo. Então, se você reza, se você faz a sua oração, você pode ter certeza que Deus vai estar enviando bons espíritos para te ajudar. É um socorro nunca recusado quando pedido com sinceridade. Pede de coração. Abre seu coração para Deus, para aquilo que você acredita. Começa já abrindo o seu coração para vir esse resgate, essa ajuda, esse socorro para você. E o mais interessante, né, que diz aqui também, a prece é agradável a Deus. A prece é sempre agradável a Deus quando é de coração, né? Porque a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível à que pode ler. Então, às vezes você quer falar um monte de palavras bonitas, lindas, maravilhosas, mas a prece do coração, ela torna você especial. Porque você está ali no contato com Deus, na sua simplicidade, naquilo que você é, né? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. Olha que lindo. Quantas vezes você pensa em Deus durante o dia? É um ato de prece. Quantas vezes você pensa nele? Quantas vezes você está com Deus durante o dia? Quantas vezes você está refletindo sobre Deus? Às vezes a gente pensa em tanta coisa na nossa vida, mas quantos momentos você pensa em Deus? Orar a Deus é pensar nele. E se aproximar dele. E se colocar em comunicação com ele. Pela prece podem propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Estamos louvando a Deus? Estamos pedindo? Estamos agradecendo? Por que eu estou falando isso? Isso é uma grande conquista para o nosso entendimento dentro da nossa encarnação, dentro dessa vida. Quando a gente entende o sentido da prece, dessa proximidade com Deus, eu estou trabalhando o quê? A minha vida espiritual. Estou melhorando o meu espírito, abrindo a minha consciência, expandindo a minha sabedoria para que quando eu desencarne, eu consiga galgar novos horizontes e pelo menos não ficar espiando tanto e vindo somente com novas provas e elevando o meu espírito cada vez mais. Meus amores, muito obrigado pela sua participação. Você que nos acompanha, que nos está acompanhando nesse momento, ou melhor dizendo, ao vivo, e você também que vai assistir esse vídeo, não importa aonde quer que você esteja, que a espiritualidade te abençoe. Receba a visita da mais alta espiritualidade no seu lar, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja nesse momento, trazendo paz, segurança, tranquilidade e muita luz na sua vida, principalmente para os próximos desafios. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até o próximo estudo do nosso Evangelho, esse estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenham todos uma ótima semana e, mais ainda, um ano novo abençoado.